Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, professor Fábio. Hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. E antes de mais nada, já quero avisar que aqui embaixo tem a descrição com o material gravado em PDF para vocês poderem baixar. Então essa apresentação está em PDF, vocês podem baixar e bora para a aula, beleza? Então, galerinha, começando aqui o nosso movimento retilíneo uniforme, vou fazer um passo a passo, vai ter teoria e vai ter exercícios, tá? O que eu vou falar? Eu vou falar sobre o que é o movimento retilíneo uniforme. Veja aqui que eu coloquei, ó, entre aspas, fórmulas. Na verdade, não são fórmulas, né, mas são funções. Vamos entender como que funciona a equação horária do espaço. Vou mostrar alguns gráficos para vocês e depois a gente fecha a aula falando de exercícios. Vamos lá. E o que é o movimento retilíneo uniforme? Isso daí significa que o corpo ele se desloca sobre uma linha reta, primeiro de tudo. Além disso, o objeto ele permanece o tempo todo com uma velocidade constante. Ele não pode variar essa velocidade. Variou a velocidade é porque apareceu uma aceleração, seja ela positiva ou seja ela negativa. E se apareceu a aceleração, diferente de zero, o movimento deixa de ser uniforme. Tá? Ele pode, inclusive, deixar de ser retilíneo. Se aparece uma força centrípeta, uma aceleração centrípeta, ele vai passar a fazer uma curva e não um movimento retilíneo. Além disso, pelo fato da velocidade não mudar de valor, ela também não pode ser zerada e não pode inverter o seu sinal. Eu coloquei aqui uma reta para poder ilustrar o que é o movimento uniforme. Eu coloquei um carrinho aqui em cima dessa reta e eu vou fazer com que ele entre em movimento. Então, ao longo do trajeto, ele vai percorrer uma distância que muitas vezes eu posso considerar que seja o deslocamento, nem sempre deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa, e eu já falei isso numa outra aula, e isso vai demandar um determinado intervalo de tempo, mas, independente da quantidade de tempo, a velocidade não muda. Ele poderia estar retornando. Então, no primeiro caso, eu tinha um movimento progressivo e no segundo eu tenho um movimento retrógrado ou regressivo. Algumas vezes pode aparecer nos livros didáticos regressivo. São sinônimos e podem ser utilizados, não tem problema nenhum. E as fórmulas, né? Que fórmulas que eu vou utilizar? Então, eu tenho uma aula preparada, vou deixar o card aqui para vocês, sobre velocidade média. E lá eu utilizava o ΔX, pode ser ΔY, pode ser ΔZ, em função do tempo. Como essa velocidade não muda, essa velocidade média não mudaria, então eu simplesmente escrevo como V. E colocando como V, o ΔX vai ser x menos x0 e o ΔT, t menos t0. Fazendo uma multiplicação cruzada, isso aqui eu já deduzi numa outra aula, debaixo do V é como se existisse 1, então eu tenho aqui uma fração e eu posso fazer essa multiplicação cruzada. De um lado eu vou ter x menos x0, e do outro lado, V que multiplica T menos T0. Essa unidade aqui não vai alterar em nada os valores que estão dentro dos parênteses. Então, x menos x0. Do outro lado, eu mantenho. Esse menos x0 que aparece aqui, eu posso jogar ele lá para o segundo membro, ele troca de sinal. Era negativo, passa a ser positivo. Além disso, normalmente esse T0, ele acaba sendo zero. Eu disse normalmente, mas não sempre. Porque se eu estiver trabalhando, por exemplo, com os ponteiros do relógio, muito raro que o movimento vai começar às 0 horas, à meia-noite. Então, normalmente vai ter um valor de tempo. Então, eu não posso desprezar esse valor inicial. Porém, se eu estou medindo com um cronômetro em segundos, o meu tempo eu arbitro como sendo zero. E sendo zero, o que acontece? Eu vou ter essa função horária da posição, ou dos espaços. E eu posso plotar isso aqui no gráfico. XY. É um XY. Não confunda esse X lá com o X do plano cartesiano. XY lá é só para dizer que é o plano cartesiano. Aqui, quem que vai estar no eixo vertical vai ser o nosso X. Quem vai estar no eixo horizontal vai ser o nosso tempo. E vamos lá, só que agora vamos entender melhor essa equação horária, tá? Coloquei aqui um exemplo. Então, imagina que você está em casa esperando visita, uma amiga, e você liga para essa amiga. Essa amiga ela está no shopping. Aí você liga para ela, ela diz que ela está no shopping. Aí você está esperando a visita dela. Aí você pergunta, vai demorar ou já está... Ela diz, não, já estou saindo, já estou na porta do shopping. E depois de 1 hora,
ela chega na tua casa. Então, digamos que esse shopping fique a 4 km, depois de 1 hora, ela estava saindo, ia pegar o Uber, mas depois de 1 hora ela chega na tua casa, né? Aí você tá como? Tá, pessoal, quem tem amiga que diz que vai chegar e demora uma eternidade, bota aí nos comentários e depois eu vou responder também. Se eu conheço alguém nesse sentido, eu conheço. Então vamos supor que ela vai até a tua casa, então nós podemos substituir o seguinte, ó, digamos que você seja o referencial, você vai estar no marco zero, ela vai estar a 4 km de distância e levou 1 hora. Muito bem. Veja que aqui eu estou colocando as unidades, tá? Para que eu não tenha dúvida da unidade que vai sair na resposta. Okay? Esse 4 que está aqui, ó, eu posso trocar ele de membro para eu poder isolar a minha velocidade. E trocando de membro, troca de sinal. Eu fiz aqui uma dupla troca, porque quando a gente faz essa dupla troca na matemática, as grandezas que estão ali, elas não mudam de sinal. Então, continua mais V vezes 1 hora, e do outro lado ficou menos 4. Esse 1H aqui, que é 1 hora, vai passar dividindo. Eu vou ficar com a minha velocidade isolada. Então, vou ter menos 4 km por 1 hora. 4 divididos por 1 é 4. 4 km por hora. Veja que apareceu um valor negativo. O que significa esse valor negativo? Significa que ela fez um movimento retrógrado. Ela está retornando para a origem. Você era o referencial. Certo? Continuando. E os gráficos? Os gráficos são coisas que para alguns alunos, talvez a maioria, é a parte mais complicada para poder interpretar. Resolver ali uma continha, um exercício e outro, parece muito tranquilo, mas quando chega nos gráficos, parece que a coisa fica mais complexa. Mas não comigo aqui que eu vou ajudar vocês. Então vamos pensar nesse gráfico. Ó. X está aqui na posição vertical e o tempo está na horizontal. Então, você sempre tem que informar a tua posição inicial. Essa posição inicial pode ser um valor diferente de zero. Pode ser um valor negativo, pode ser um valor positivo. E eu coloquei aqui um valor positivo e diferente de zero. Essa reta que aparece aqui é a evolução do meu móvel, pode ser até da amiga, numa outra situação, que ela vai se afastando da origem com o passar do tempo. Então é um movimento progressivo, tá? Veja que o que eu tenho aqui na vertical, essa chave aqui, x, x0, x entre x e x0, x menos x0. Isso aqui é o meu ΔX. Na horizontal eu também posso fazer a mesma coisa. T e T0. Tempo inicial aqui, que pode ser 0 ou não. Eu coloquei ele na origem, tá? Vai ser o meu ΔT. Veja o seguinte, se eu fizer essa relação, vai aparecer para mim um triângulo, certo? E o que esse triângulo representa para nós? Esse triângulo vai representar para nós um tal de coeficiente angular, que vocês vão estudar ou já estudaram em matemática. E eu vou explicar o que significa esse coeficiente angular. Primeiro de tudo, eu faço uma divisão. Como é um triângulo retângulo, isso aqui é um cateto, tá? ΔX. Esse é outro cateto que eu denominei ΔT. Quando eu faço ΔX dividido por ΔT, o que eu tenho? Alguém já adivinhou. Eu tenho velocidade. Tá? Então, o meu coeficiente angular é a velocidade. O coeficiente angular, pessoal, ele representa o quão rápido ou lento vai ser o nosso móvel. Se essa reta ela for mais inclinada, for mais próxima aqui do eixo vertical, mais rápido é o meu móvel. Por quê? Porque ele vai percorrer distâncias maiores em tempos menores. Por outro lado, se essa minha reta é mais baixa, significa que o meu móvel é mais lento. Então, vai precisar de mais tempo para percorrer uma determinada distância. Então, a inclinação da reta vai me dizer se o objeto é mais rápido ou mais lento. E aqui eu tenho um movimento progressivo. Do outro lado, eu tenho uma outra situação. x0, o movimento começa lá em cima e termina aqui embaixo. T menos T0 vai ser o ΔT e x menos x0 vai ser o nosso ΔX. Só que veja o seguinte, ó, ΔT, para nós, sempre positivo. Agora, veja aqui o que acontece com o sinal desse ΔX. Ele vai ser negativo. A posição final menos a posição inicial. A posição final é um valor menor do que a posição inicial. Então, naturalmente, você vai ter um valor negativo, um deslocamento negativo. Isso aqui representa um movimento retrógrado.
como que fica a nossa expressão? Vai aparecer naturalmente, não precisa se preocupar em colocar sinal, tira sinal, isso vai aparecer naturalmente. É substituir o ΔX, os valores corretos. Esse sinal vai aparecer naturalmente. O que é importante é você entender que isso aqui é um movimento retrógrado. Então, quando o objeto está se aproximando da origem, é retrógrado. Quando ele está se afastando, é progressivo. Esse caso aqui, ó, é o da nossa amiga, que demora e faz a gente esperar. Ela está retornando depois de 1 hora, né? Decorrido 1 hora, ela saiu lá da posição 4 km e veio aqui para a origem. Beleza? Então vamos dar sequência. Outros gráficos. Nós veremos 2 gráficos. Um da posição em função do tempo e outro da velocidade em função do tempo. E o gráfico da velocidade aqui, ele vai ser simplesmente uma linha paralela ao eixo horizontal. E o que nós temos aqui? Ó? Dessa parte superior, V e V0, nós teríamos um tal de ΔV, só que V0 aqui para nós é 0. A nossa velocidade é sempre constante. Aqui embaixo nós temos T e T0. Fazendo T menos T0, nós temos o ΔT. Se o meu T0 for 0, eu simplesmente tenho T. Se o meu T0 for diferente de 0, então eu vou precisar fazer essa subtração. E vou ter o meu ΔT. Ok? Só que temos uma informação adicional. Eu até destaquei aqui, ó, esse retângulo em vermelho. O que ele significa? Se você calcular a área desse retângulo, você vai ter um valor. Esse valor vai ser o nosso deslocamento. Porque ó, base é tempo, altura é velocidade. Você multiplicou velocidade vezes tempo, você está multiplicando metros por segundo vezes segundo. Segundo em cima e segundo embaixo, você vai simplificar. Então, você vai ficar com 1 metro. Essa dimensão de metro significa que você tem o teu deslocamento. Nesse caso, o teu deslocamento é positivo, porque a velocidade é positiva e o nosso tempo vai ser positivo também. Desse lado, eu posso fazer a mesma análise. Menos V0, menos 0, vai dar simplesmente o nosso V, menos V. E na horizontal, T menos T0, ΔT. O que vai representar a nossa área? Vai representar o deslocamento. Eu já falei. E se eu multiplicar a base vezes a altura desse retângulo, eu vou ter um deslocamento negativo. Por quê? Porque a minha velocidade é negativa. É um movimento retrógrado. Eu estou retornando para a minha origem. Então, menos V vezes o T, a minha base vezes a altura, vai dar um deslocamento negativo. Fazendo um exercício, galera. Vamos botar em prática os nossos conhecimentos. Então, aqui são 2 gráficos. Batendo o olho, eu já sei que isso aqui é um movimento progressivo e esse aqui é um movimento retrógrado. Reta ascendente, progressivo. Reta descendente, retrógrado. A seguir, temos os gráficos da posição em função do tempo para 2 móveis, A e B, então em MRU. Determine a velocidade no móvel A velocidade do móvel B e a função horária da posição de cada móvel. Isso aqui é muito simples, pessoal. Vou resolver com vocês. Olha que fácil. Eu preciso de 2 valores de posição e eu preciso de 2 valores de tempo. De posição, eu posso pegar o 30 e o 10, como eu fiz, mas eu poderia pegar o 30 e o 20, não ia ter problema nenhum. Dá certo do mesmo jeito. E embaixo, já que eu peguei esse ponto e esse ponto, então vou ter que pegar o 4 e o 0. Aqui eu vou ter o ΔX e aqui eu vou ter o ΔT. Quem que vai ser o meu ΔX? Como ele está progredindo na minha trajetória, a minha posição final é 30. Minha posição inicial é 10. Eu vou fazer 30 menos 10. E aqui 4 menos 0. Vou ter esse meu triângulo. Quando eu divido ΔX por ΔT, eu tenho a minha velocidade. Então, a velocidade do móvel A, como é que vai ser? Ó? 30 metros menos 10 metros e 4 segundos menos 0. 30 menos 10 dá 20. 4 menos 0 dá 0. 20 por 4, 5 metros por segundo. Molezinha. Vamos para a letra B. Faço a mesma análise. Ó. ΔX, pego 2 pontos. Eu peguei o 100 e peguei o 0. Poderia pegar o 50 e o 0. Poderia pegar o 100 e o 50. Não ia fazer diferença, pessoal. Isso que é importante perceber. Independente dos pontos que você pegar sobre essa reta, o valor da velocidade tem que ser o mesmo. Eu peguei os valores maiores aqui, só para facilitar a minha conta. ΔX, minha posição final vai ser 0, minha posição inicial é 100. Tempo final vai ser 10, tempo inicial vai ser 0. Então, o que eu tenho? Ó? ΔX por ΔT, eu vou ter 0 menos 100 metros,
e 10 segundos menos 0. 0 metro menos 100 vai dar menos 100. 10 segundos menos 0, 10. Corta um 0 de cima com 0 de baixo, vai ficar 10 divididos por 1. Ou seja, menos 10 metros por segundo. E veja que o sinal aqui apareceu naturalmente. Eu não precisei esquentar a cabeça em colocar um sinal de menos aqui na frente. É só substituir corretamente na minha expressão. Beleza, né? E como é que fica a expressão horária da posição? Eu vou substituir os valores, que eu já calculei. 5 metros por segundo é o do meu primeiro móvel, do A. Eu vou trocar esse 5 por esse V. E a minha posição inicial lá, eu já sabia que era 10 metros. Então, trocando, vai ficar 10 mais 5T. Do outro lado, acabei de calcular, menos 10 metros por segundo, e a posição inicial era 100 metros. Colocando na minha função horária, vai ficar 100 menos 10T. Então, observando aqui, eu olho o valor da velocidade e também o seu sinal. Eu sei que esse aqui é o movimento retrógrado. Olhando aqui, o sinal da minha velocidade, eu sei que é progressivo. Pessoal, antes de começar mais um exercício, eu gostaria de falar para vocês que aqui na descrição, embaixo, eu tenho várias listas de exercício para vocês. Tem lista de Enem, de 2012 até 2019, com gabarito. Tem lista de vestibular comentada, resolvida e comentada. E tem uma lista enorme com 900 questões também resolvidas e comentadas. Quem quiser se aprofundar, eu sugiro dar uma olhadinha lá na descrição, beleza? Fechando parênteses, vamos para esse segundo exercício. A seguir estão representados os gráficos velocidade versus tempo para o movimento de dois corpos, A e B. Então aqui, o que eu preciso descobrir? O deslocamento do corpo A de 0 até 6 segundos e do corpo B entre 10 e 30. Então veja, nesse primeiro corpo é de 0 a 6 e no segundo é só nesse pedaço aqui. Como é que eu descobri o deslocamento? Então eu primeiro tenho que observar que eu tenho aqui velocidade em função do tempo. Eu vou calcular a área abaixo da linha do gráfico. No primeiro caso, entre 0 e 6, então a base é 6 e a minha altura vai ser 20. 6 vezes 20, 120 metros. Já matei. Aqui, como é que ficará? Entre 10 e 30 segundos. 10 e 30 segundos. Eu tenho aqui um intervalo de tempo de 20 segundos, entre 10 e 30. E a minha velocidade é menos 5. Menos 5 vezes 20 tem que dar menos 100. Mas eu vou mostrar para vocês a continha, que é muito simples. Coloquei aqui 20 metros por segundo vezes esse intervalo de tempo. 6 segundos menos 0. Então aqui vai sobrar 6 segundos. Esse segundo que aparece aqui, ele cancela com esse aqui, pessoal. Então, a hora que eu fizer 6 vezes 20, vai sobrar apenas a unidade de metro. Tá? Eu sei que nem todo professor utiliza isso em sala de aula, mas eu gosto de utilizar com os meus alunos para que não aconteça com um amigo, não vou nem dizer que é com você, mas com um amigo, que na hora da prova vai fazer a conta, chegou no valor, chegou no 120 e bateu aquele branco. Professor, eu não sei, eu não lembro, está quase aqui na minha cabeça, mas eu não lembro qual é a unidade de medida. O senhor pode falar para mim? E o professor normalmente não vai falar, porque isso faz parte da conta e ele vai descontar uma notinha. Se você se acostumar a colocar as unidades, nunca mais esse tipo de branco acontece. B, resolvendo a B, menos V, né? Vai ser o valor, vezes o intervalo de tempo. Então também é área. Vai esse retângulo aqui. Menos 5 metros por segundo, vezes essa variação de tempo. 30 menos 10. Então aqui eu vou ter 20 segundos. 5 vezes 20 vai dar 100. Corta segundo por segundo. Sobra apenas metro. Menos 100 metros. Então, movimento retrógrado. Pessoal, gostaria de pedir para vocês aí um joinha, para vocês compartilharem, né? Se esse conteúdo ajudou vocês, compartilha com um amigo, com um colega que está passando dificuldades e se inscreve no canal, porque aqui você sempre vai ter aulas completas e sempre novidades. Eu estou em praticamente todas as redes sociais, né? Estou no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok é muito ativo, meu TikTok, pessoal. Tem coisas bem bacanas lá. Eu criei um canal do Telegram para poder avisar sobre lives, fazer pesquisa de conteúdos para que a gente possa colocar nas lives. E também eu deixei aqui o link das questões de física, de Enem, vestibulares e aquela que eu falei para vocês, 900 questões. Galera, um grande abraço, até a próxima. Tchau!